Queiram tomar os vossos lugares, irmãos. Há uma palavra, irmãos, que o Espírito Santo propôs em meu coração, e eu quero compartilhar esta palavra com os irmãos nesta noite, com muito respeito e também com muito temor de Deus. Eu, na verdade, tinha preparado antes uma outra mensagem que seria o início de uma série que nós, com a permissão de Deus, iniciaremos, como viver de forma inteligente. Mas esta palavra chamou demais a minha atenção e eu senti uma urgência em transmitir esta palavra para a igreja. Queridos, eu coloquei como título nesta mensagem: Vitória ou derrota? Faltou... Eu tinha colocado um espaço para colocar um xizinho. Qual é a sua escolha? Obviamente que todos nós vamos fazer o X na vitória. Mas, antes, irmãos, de lermos o texto bíblico, eu gostaria de fazer um exercício mental com os irmãos no campo da imaginação. Só esperar ali. Imagine por um momento que você é convidado para uma grande festa. Uma festa de luxo, pompa e circunstância. Um banquete. Não um simples banquete, mas um banquete real oferecido por um rei chamado Adoni-Bezeque. Quantos já ouviram falar nesse rei, Adoni-Bezeque? Levante a mão. Quantos nunca ouviram falar o nome desse rei? Nunca ouviram o seu nome em revistas, no rádio, na televisão, em algum lugar? Levante a mão assim. Nunca ouviram falar de Adoni-Bezeque? Ele dava grandes festas. E ainda dá grandes festas. Hoje nós vamos conhecer Adoni-Bezeque. É um nome composto. Decoração maravilhosa, muitas flores, porcelanas, as melhores, porcelanas francesas, talheres de prata, taças de cristais, mesa farta, alta gastronomia, diversas entradas, pratos principais e sobremesas, comidas, bebidas, doces, sorvetes, frutas, bolos, balas, chocolates e música de primeira qualidade. Qualquer comida que você poderia pensar, ou qualquer bebida que você poderia imaginar, provavelmente estarão servidos ali naquela mesa. Porém, de repente, você vê uma coisa estranha. E você diz: o que é isso? O que está acontecendo? O que é isso?
porque você observa que debaixo da mesa do anfitrião há um grupo de homens acorrentados e eles estão implorando por comida. Homens magros, esqueléticos, visivelmente famintos, e todos eles com feições cadavéricas por causa da fome. E de repente você vê o dono da festa, o anfitrião, que é o rei Adoni-Bezeque, jogar um pedaço de carne no meio daquele grupo de homens famintos. E ele fica observando a reação daqueles homens, e ele fica se divertindo, enquanto aqueles homens lutam entre si por um pouco daquela comida. Para o rei Adoni-Bezeque, ver aqueles homens famintos lutando por uma migalha daquele pedaço de carne é uma diversão. Para ele é um verdadeiro espetáculo, e ele realmente se diverte em ver aqueles homens famintos brigando por uma migalha daquele pedaço de carne. E tem mais um detalhe, porque olhando bem, você ainda percebe algo particularmente estranho sobre cada um daqueles homens, enquanto eles tentam pegar a comida. É que eles não têm os dedos polegares das mãos e os dedos polegares dos pés. Nenhum deles tem os seus dedos polegares das mãos e dos pés. Todos eles perderam os polegares. Quem são esses homens? Por que eles perderam os polegares das mãos e dos pés? E como eles perderam esses dedos polegares? Eu gostaria de dizer aos irmãos que essa história não é uma ficção, não é uma lenda, não é um relato da mitologia. Essa história é uma história real, é uma história que aconteceu por volta de 1200 anos antes de Cristo, e essa história está registrada na Bíblia, no livro de Juízes, capítulo 1, que nós passaremos a leitura. Juízes, capítulo 1. Nós vamos ler esse texto para que nós tenhamos um entendimento mais amplo. É um registro histórico, mas o apóstolo Paulo disse que qualquer parte das Escrituras, seja até mesmo uma genealogia, é inspirada por Deus e é útil para nos mostrar a verdade, para apontar a nossa desobediência, para corrigir os nossos erros, para colocar os nossos pés no caminho de Deus, e por meio da sua palavra, nós somos abençoados, nós somos moldados, nós somos aperfeiçoados. A Bíblia diz que a palavra de Deus, ela nos equipa, ela nos prepara, para que todo homem e toda mulher de Deus seja uma pessoa competente, seja uma pessoa preparada, seja uma pessoa equipada para o exercício de toda a boa obra. Oh, glória a Deus! Nós somos gente privilegiada por ter a palavra de Deus nas nossas mãos, na nossa boca e no nosso coração. Oh, aleluia! Ela realmente é lâmpada para os nossos pés. Depois da morte de Josué, versículo 1, os filhos de Israel consultaram o Senhor, dizendo:
quem de nós será a primeira tribo a lutar contra os cananeus? O Senhor respondeu: a tribo de Judá será a primeira. Eis que entreguei a terra nas mãos desta tribo. Então os filhos de Judá disseram aos filhos da tribo de Simeão: venham conosco a herança que nos deu por sorteio, e lutemos contra os cananeus. Depois também nós iremos com vocês a herança que lhes caiu por sorteio. E os filhos de Simeão foram com eles. E os filhos de Judá atacaram. E o Senhor lhes entregou nas mãos os cananeus e os ferezeus. E em Ebezeque mataram 10.000 homens. Em Bezeque encontraram Adoni-Bezeque e lutaram contra ele. E derrotaram os cananeus e os ferezeus. Adoni-Bezeque fugiu, mas eles o perseguiram. E prendendo-o, lhe cortaram os polegares das mãos e dos pés. Então Adoni-Bezeque disse: 70 reis, a quem haviam sido cortados os polegares das mãos e dos pés, apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me retribuiu. E o levaram a Jerusalém, onde morreu. Queridos irmãos, restam 2 perguntas. Quem foram aqueles 70 reis? E a segunda, por que se lhe cortaram os seus dedos polegares das mãos e dos pés? Nós já sabemos, pela leitura do texto bíblico, que eles foram 70 reis, que o rei Adoni-Bezeque os venceu, conquistou as suas cidades em batalhas, tornando-os seus escravos. Nessa época, cada cidade de Canaã tinha o seu próprio rei, e Adoni-Bezeque, ele queria ser o rei de toda aquela região. E esses reis foram vencidos por Adoni-Bezeque e foram levados como prisioneiros de guerra. Eles foram levados para a cidade de Bezeque e o rei mandou amputar os dedos polegares das suas mãos e dos seus pés. E por que ele fez isso? Ele mandou cortar os dedos das mãos para que eles nunca mais empunhassem arco e flecha, nunca mais empunhassem uma espada ou um escudo. Então, sem os dedos polegares das suas mãos, eles não podiam pegar em armas, e assim eles perderam a capacidade para lutar. E ele mandou também cortar os dedos polegares dos pés, para que eles nunca mais tivessem agilidade, para que andassem com firmeza. Para a perseguição dos seus inimigos, ou para fugirem, eles não podiam correr. Dessa maneira, eles não podiam nem perseguir os seus inimigos e nem fugir, porque os dedos polegares dos seus pés foram cortados. Assim, sem os polegares das mãos e dos pés, eles estavam inabilitados para se envolverem novamente em batalhas. Adoni-Bezeque, irmãos, era um rei cruel e sanguinário. E ele conquistava os seus inimigos numa velocidade muito grande. Aliás, o próprio nome, Adoni-Bezeque,
que pode ser traduzido como Senhor de Bezeque, já que ele era rei dessa cidade chamada Bezeque. Mas pode ser traduzido também como Senhor das estratégias, ou Senhor relâmpago. Essas são algumas das possíveis traduções do seu nome, Adoni-Bezeque. A história secular diz que ele fazia amizade entre aspas, com seus inimigos. E ele ganhava a confiança dele, dos seus inimigos, porque ele se mostrava uma pessoa afável, uma pessoa atenciosa. E assim, ele ganhava a confiança deles. E ele chegava perto de outros reis daquela região. E quando ele estava sozinho com o rei daquela nação, ele o atacava e o subjugava e imediatamente cortava-lhe os dedos polegares das mãos e dos pés, de maneira que o outro rei ficasse inabilitado para ir à guerra. Porque quando um rei não ia para a guerra, os seus soldados invariavelmente não iam também. E quando eles iam sem o seu rei, eles iam sem a mesma motivação por ter ido com o seu rei. É o que nós já sabemos pela leitura de vários relatos da palavra de Deus. Então, a principal estratégia de Adoni-Bezeque era cortar os polegares das mãos e dos pés dos outros reis, para que eles não fossem à guerra. E o texto que nós lemos diz que ele fez isso pelo menos com 70 reis, que foram levados das suas cidades como prisioneiro de guerra, e foram feitos escravos, e agora esses reis são tratados como cães, porque eles comiam das migalhas debaixo da mesa de Adoni-Bezeque. Nesta mensagem, irmãos, nós vamos fazer uma comparação de Adoni-Bezeque como Satanás, porque Satanás também procura iludir, enganar e escravizar as suas vítimas. O próprio apóstolo São Paulo diz: eu tenho muito medo de que, da mesma forma como a antiga serpente, com a sua astúcia, enganou a Eva, engane vocês também, e vocês se afastem da simplicidade do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Adoni-Bezeque, o Senhor relâmpago. E eu acredito que esse rei é uma imagem do próprio diabo, por causa de uma passagem paralela no Novo Testamento, em Lucas capítulo 10, quando Jesus designou os 70 para irem de 2 em 2, curar os enfermos, limpar os leprosos, anunciar a palavra, o Evangelho. E os irmãos sabem que eles voltaram animadíssimos com tudo o que tinha acontecido. No versículo 18, Jesus disse a eles, e ele lhes disse: eu vi Satanás como um relâmpago cair do céu. Então, essa é a nossa primeira comparação. Adoni-Bezeque como Satanás. E uma outra comparação, agora, nós mesmos, comparados com os reis das nações. Apocalipse capítulo 1, versículo 6, nos diz que Jesus nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele glória e poder para todos sempre.
Amém. Agora, prezados irmãos, há uma advertência direta do Senhor Jesus, porque como reis, como príncipes e princesas, integrantes do reino de Cristo, nós temos a nossa coroa. E em Apocalipse capítulo 3, versículo 11, Jesus diz: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Adoni-Bezeque conquistava os seus inimigos com grande velocidade. Ele se aproveitava da ingenuidade dos seus inimigos e imediatamente ele se apoderava deles e cortava os dedos polegares das suas mãos e dos seus pés, de maneira que nunca mais eles pudessem se ocupar de atividades de guerra. O Espírito Santo me deu esta mensagem e me motivou para pregá-la nesta noite, para dizer que existem muitos príncipes e princesas de Deus que foram aprisionados pelo pecado, e Satanás cortou os seus dedos polegares das mãos e dos pés. E existe ainda um contingente muito maior de príncipes e de princesas que ele está procurando fazer amizade, que ele está dando presentes, que ele está elogiando, que ele está apresentando programas e relacionamentos importantes, que ele está apresentando negócios imperdíveis. Porém, o objetivo de Satanás é a aproximação. Porque a velocidade com que ele se move é a velocidade de um raio. E ao se aproximar desses príncipes e dessas princesas que estão plantados no reino de Deus, ele vai subjugá-los e vai decepar os seus polegares das mãos e dos pés, e vai torná-los pessoas espiritualmente doentes e deficientes, e pessoas emocionalmente doentes e deficientes. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Ó Senhor, derrama sobre nós a tua misericórdia. E abre, Senhor, olhos espirituais. Dá-nos a revelação. Dá-nos discernimento. Para que nós não sejamos enganados por Satanás. Vamos olhar, irmãos, primeiramente, para o triste estado desses 70 reis. Vamos olhar, porém, com um pensar espiritual sobre o que aconteceu com eles. Porque o que aconteceu com eles pode acontecer com reis e sacerdotes que o Senhor Jesus fez para o seu Deus e Pai. Primeiro, eles foram derrotados. A Bíblia não diz como eles foram derrotados, mas poderia ser por diversas razões. Primeira, eles poderiam ter sido emboscados
quando estavam passeando tranquilos, depois de ter feito amizade com Adoni-Bezeque. Segundo, eles poderiam ter sido presos quando foram convidados por Adoni-Bezeque para uma festa. Quem sabe eles ficaram entusiasmados com a comida e com a bebida, e comeram e beberam e se embriagaram. Os que se embriagam de noite. Até quando bebem durante o dia, é como se bebessem durante a noite. E eles podem ter sido presos. Cuidado com a bebida, porque ela é como a serpente que picará, e o seu veneno contamina rapidamente. Terceiro, eles poderiam ter sido superados por forças mais fortes do que ele, e eles foram pegos de surpresa. Eles não estavam preparados para. Quarto lugar, eles poderiam estar sob forte armamento, que nós vamos ver mais adiante, seja qual for o motivo. O certo é que quando a batalha acabou, eles estavam derrotados. Eu vou falar para os irmãos. Eu tenho visto pessoas que saíram da igreja e Satanás se apoderou deles, e eles foram chutados de um lado para outro. E graças a Deus que voltaram, mas voltaram cadavéricos. Voltaram destruídos. Então eles foram derrotados, como acontece com tantos homens e mulheres de Deus. Eu peço as vossas orações enquanto eu estiver pregando esta mensagem, porque é uma forte oposição do inferno. Em segundo lugar, eles foram destronados. Eram homens que deveriam governar. Eram homens que vinha de uma dinastia de sangue real. Eles tinham recebido o trono. Eles tinham o direito de governar as suas cidades legitimamente. Mas eles foram destronados. O apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 2, versículo 4 a 7, ele diz que nós temos uma posição pela misericórdia de Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, Ele nos vivificou juntamente com Cristo, e agora, pela graça, nós somos salvos, e Ele nos ressuscitou juntamente com Cristo, e Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. O crente tem uma posição espiritual em Cristo Jesus. E em Lucas, voltando ao capítulo 10, versículo 19, Jesus disse: eis que vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum.
O crente tem uma posição espiritual em Cristo e ele tem poder, porque para isso se manifestou o Filho de Deus, e nós somos o corpo de Cristo. O Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do maligno. Aleluia. Agora tem uma coisa: Satanás, ele não suporta nos ver como príncipes, como princesas, como reis e sacerdotes do Senhor. E o que ele vai fazer? Ele vai mexer com as suas emoções, ele vai mexer com seu amor próprio, ele vai mexer com seu orgulho, ele vai mexer com a sua perspectiva de futuro. Satanás vai tocar no seu orgulho e ele vai fazer tudo e mais um pouco para que você saia da sua posição de uma pessoa assentada com Cristo nas regiões celestiais, porque ele quer que você volte para o espojadouro, ele quer que você volte para o lamaçal de pecado. O que ele quer mesmo é tirar você do trono. Em terceiro lugar, irmãos, esses 70 reis se tornaram ou foram feitas pessoas deficientes. Sem polegares nas mãos, eles não podiam utilizar armas. Eles não tinham polegares nos pés. Eles não podiam andar com um bom equilíbrio. Eles não podiam caminhar longas distâncias. Eles não podiam lutar. Eles não podiam enfrentar os seus inimigos. Peça a misericórdia de Deus, porque com a misericórdia de Deus você se livrará dos desequilíbrios emocionais e espirituais. Terceiro, eles foram desonrados. Eles eram reis, porém eles perderam as suas identidades, eles perderam as honras, eles perderam o tratamento real, e agora eles eram humilhados, tratados como mendigos. Eles comiam debaixo da mesa do rei. É o que eu tenho visto, irmão, Satanás fazer logo após ele se apoderar da vida e das emoções de homens e mulheres de Deus. Então a palavra do Espírito Santo hoje é: fica longe de Satanás, fica longe do diabo, fica longe dele. Não deixe ele chegar perto, porque ele se move na velocidade de um raio. Antigamente havia um corinho que alguns irmãos cantaram há uns 40 anos ou mais na igreja, que dizia assim: ele usa sapatinho de algodão, se finge de ovelha para você não se assustar. Cuidado com ele, cuidado, meu irmão, ele enganou Eva, também enganou Adão. Cuidado com ele, cuidado no andar, ele engana muitos, está querendo te enganar. Cuidado com ele no clarão da luz. Quando vê que é ele, irmão, clame o sangue de Jesus. Nós precisamos clamar mais o sangue de Jesus. Nós precisamos ir menos ao Procon e mais clamar o sangue de Jesus. Nós precisamos de menos discussões na nossa igreja. Vocês que estão aí atrás, não conversem, viu? Por favor, não conversem. Não conversem e não deem risada. Nós estamos aqui em um momento muito sério.
Nós estamos aqui em um momento muito sério. Eu não ia colocar a minha vida em risco para vir aqui pregar uma mensagem desse calibre por brincadeira. Ninguém é obrigado a vir aqui nesta igreja, mas quem vem aqui tem que guardar o seu pé quando entrar na casa de Deus. Agora, uma coisa eu garanto: sairá daqui livre, sairá daqui abençoado, sairá daqui com casa própria, sairá daqui com saúde, sairá daqui com vida, sairá daqui com casamento, sairá daqui com liberdade, sairá daqui com emprego, sairá daqui abençoado. Aleluia. Vamos clamar o sangue de Jesus. Vamos clamar o sangue de Jesus. Esses 70 reis foram enganados, derrotados, destronados, desabilitados para a guerra e desonrados. Contextualizando, irmãos, esse episódio para os dias de hoje, nós podemos afirmar que esta é a condição correspondente de muitos crentes, de muitos cristãos contemporâneos. Crentes enganados, derrotados, destronados, desabilitados, deficientes. Crente com problemas espirituais praticamente insanáveis. Crentes com problemas emocionais, psicológicos, que já viraram problemas psiquiátricos. Crentes dependentes de medicação de drogas, de medicação controlada. Logo mais o Brasil vai liberar o óleo de maconha. E muitos crentes vão ser receitados para tomarem diariamente tantas gotas, tantas vezes ao dia, de óleo de maconha. Cannabis. Isso não pode acontecer na igreja de Deus. A igreja de Deus é uma igreja de saúde. A igreja de Deus é uma igreja de vida. A igreja de Deus é uma igreja de força, de gente equilibrada, de gente que tem temperança, domínio próprio. Oh, aleluia! Eu acredito, irmãos, que essa história aparece nas Escrituras, para que nós fiquemos atentos. Como eu disse para os irmãos, Adoni-Bezeque significa Senhor relâmpago, e Satanás também é conhecido como relâmpago. Agora, nós temos uma posição espiritual. É uma posição espiritual em Cristo Jesus. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, diz que nós somos a geração eleita, nós somos o sacerdócio real, nós somos a nação santa, nós somos o povo adquirido, nós temos capacidade espiritual para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós fomos feitos para governar. Nós fomos feitos para reinar em Cristo. Nós não podemos permitir que o Senhor das moscas, Beelzebu, que o Senhor das trevas, nos tire da posição que o Senhor nos colocou. Porque foi Ele que nos colocou nesta posição. A Bíblia diz que Ele nos pegou e Ele nos transportou, Ele nos resgatou, Ele nos redimiu, Ele nos
nos raptou, tomou a força do império das trevas e nos colocou assentados com Ele. Assentados com Ele, nós estamos com Ele. Ninguém pode tocar em você. Você está assentado com Ele. O diabo não toca, os demônios não tocam, a macumba não pega, a feitiçaria não pega, porque nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Agora, a Bíblia nos diz em Romanos capítulo 6, versículo 12: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências, nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado, por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus, como vivo dentre os mortos, oh glória a Deus, e os vossos membros a Deus, como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós. Diga amém, amém. O pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Agora, irmãos, muitos crentes são derrotados. Quais são os motivos? Primeiro, alguns foram emboscados por falta de vigilância. Fizeram amizade com o mundo, acharam que aquilo era uma coisa normal, e no meio daquela amizade, eles foram tragados pelo mundo. O apóstolo Pedro, na primeira epístola, capítulo 5, versículo 8, ele diz: sede sóbrios. Ele está dizendo: sejam inteligentes, vigiai, fiquem alertas, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ele está procurando alguém desprevenido, ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Em segundo lugar, alguns cristãos foram derrotados porque decidiram sair do aprisco das ovelhas do Senhor. Eles começaram a achar que a vida no aprisco do Senhor era muito monótona. Eles queriam um pouco mais de emoções. Eles queriam um pouco mais de luzes, de cores. Eles queriam um pouco mais de adrenalina. E aqui, na casa de Deus, nós não disponibilizamos, nem a igreja e nem o Espírito Santo, emoções para produzir adrenalina. As emoções que são distribuídas aqui pelo Espírito de Deus é para produzir batismo com o Espírito Santo, dons espirituais, visões, revelações, variedades de línguas, cânticos espirituais, poder de Deus. Aleluia. É o que está disponível aqui. Mas alguns saíram do aprisco, como a filha de Jacó, Diná, que foi dar uma passeadinha com as moças na cidade. E ali, ela foi subjugada por um rapaz e foi deflorada. Alguns saíram fora do aprisco do Senhor, em busca de fortes emoções, e foram atacados pelo lobo. Realmente, irmãos, quando nós resolvemos fazer carreira solo, e há muitas pessoas que têm decidido fazer carreira solo, são os chamados desigrejados, querem ir à batalha sozinhos, acabam passando por decepções, porque sozinhos nós não somos
páreo para Satanás. Nós precisamos do Senhor Jesus. Ele disse: sem mim nada podeis fazer. Mas nós precisamos também uns dos outros, porque nós somos um corpo. Nós somos a igreja. Nós somos o corpo de Cristo. Na lição do outro domingo, bíblica dominical, nós aprendemos que quando nós nos congregamos nesta atividade, como nesta noite, para glorificar a Deus, isto serve para comunhão, para despertamento, para exortação pessoal, edificação pessoal, ânimo pessoal e também para edificação da igreja. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 11, Paulo diz: por isso, exortai-vos uns aos outros, edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Colossenses capítulo 3, versículo 16, a palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 16, que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça de tudo para edificação. Só não fique perto de gente que não te edifica. Só não fique perto de gente que fala mal do outro irmão, gente que julga o outro irmão. Em terceiro lugar, alguns foram superados, porque não estavam devidamente equipados com as armas de ataque e de defesa. Número 4, alguns foram colocados sob armamentos pesados. E nós vamos citar alguns desses armamentos. Primeiro, o pecado de não confiar no Senhor de toda a alma e de todo o entendimento, que responde pelo diagnóstico de ansiedade e de preocupação. Segundo, pela concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, que podem ser entendido em beber, fumar, pornografia, sexo ilícito, linguagem ruim e obscena. Eu estou vendo que hoje o Espírito Santo está nos falando muito forte a respeito de bebida alcoólica. É pecado beber? Sim, é pecado. Mas uma cerveja, um copo de uísque, vai me matar? Não vai te matar, mas pode matar outra pessoa. E bebida sem álcool? Eu vou contar para os irmãos. Logo quando eu vim aqui para a cidade de Campinas, eu fui ali num restaurante na Princesa do Oeste, cujo nome eu não lembro, que sobe umas escadinhas, uma pizzaria, restaurante e tal. E eu estava ali comendo um frango a passarinho, e perto tinha um irmão que não me conhecia, tomando uma cerveja sem álcool. Eu olhei, era cerveja sem álcool. E tinham outras irmãs, que também não me conheciam, que estavam na outra mesa, e que estavam escandalizadas com aquele irmão tomando cerveja sem álcool. É pecado beber cerveja sem álcool? É pecado. Quando está escandalizando outra pessoa, é pecado. E a Bíblia diz que a melhor coisa seria se enforcar, pegar uma corda, amarrar no pescoço e se lançar na profundeza dos mares. Cuidado, irmão. O inimigo é muito rápido. Ele se move na velocidade de um raio. Alguns foram colocados sob armamentos
pesados. Eles foram derrotados porque eles estavam sob esses armamentos. Há crentes, irmãos, que estão salvos, mas eles não estão sempre no trono, porque eles têm comportamentos incompatíveis com quem se assenta no trono. É o grupo daqueles que serão salvos como que pelo fogo. Paulo fala a respeito desses crentes que serão salvos como que pelo fogo, em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 15. Porque Paulo diz que as obras desses irmãos, elas são obras feitas em madeira, palha e feno. E no momento da prova, essas obras se queimarão. E Paulo disse: se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Paulo está falando de uma pessoa que é salva, porque ela conhece o fundamento que é Cristo. Porém, ela vai perder as recompensas que Deus tem preparado para todos aqueles e aquelas que prestam um serviço a Deus de uma maneira correta, prestam um serviço bem prestado. Evidentemente, a salvação não está envolvida, porque a salvação é um presente da graça de Deus. A salvação é recebida pela fé. No entanto, se essa salvação tivesse sido acompanhada de boas obras, e nesse texto, nos versículos que antecedem, Paulo fala a respeito de materiais dignos, materiais permanentes. Essa pessoa, ela teria sido recompensada. Em quinto lugar, muitos cristãos se tornaram deficientes, espiritualmente e emocionalmente deficientes. Primeiro, perderam a capacidade de usar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Como vamos usar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, se não sabemos manejar, se não estamos treinados para manejar a palavra do Espírito, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus? Em segundo lugar, há muitos crentes que perderam a capacidade de se levantarem como guerreiros em jejuns, em orações, e irem em frente, para o fronte da batalha, até alcançarem a vitória. Porque Satanás vem e os empurra, e eles caem em todas as tentações. São pessoas que não conseguem servir a Deus. Sempre tem uma desculpa. Porque você não veio na igreja. Porque fulano de tal e fulana vieram na minha casa. Porque eu tenho que preparar tal comida para toda a semana. Sempre tem uma desculpa por não virem à igreja, mas uma desculpa que engana somente a si próprio. Um outro motivo, irmãos, muitos cristãos perderam a graça. Não podem testemunhar, porque vivem com o mundo, comem a comida do mundo, bebem as bebidas do mundo, usam as roupas do mundo. O seu vocabulário é o vocabulário do mundo. Os seus melhores amigos não são encontrados dentro do povo de Deus. Os seus melhores amigos e amigas são os filhos e as filhas das trevas. São crentes que perderam o seu testemunho. Nós temos também crentes do serviço secreto. Eles querem parecer crentes, falar como crentes,
ou andar como crentes, mas quando estão no meio dos ímpios, o seu jeito de ser e de falar e de andar é diferente. Há outros que têm o discurso, mas o comportamento não corresponde ao que dizem. O Espírito Santo nesta noite nos traz esta palavra, não como uma palavra de condenação, mas como uma palavra de perdão, uma palavra de inclusão. Como Jesus disse em Apocalipse capítulo 2, versículo 4, tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te e pratica as primeiras obras. E o que aconteceu com Adoni-Bezeque, irmãos? Voltemos ao texto de Juízes capítulo 1, que diz: depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram o Senhor, dizendo: quem de nós será a primeira tribo a lutar contra os cananeus? O Senhor respondeu: a tribo de Judá será a primeira, eis que entreguei a terra nas mãos desta tribo. Então os filhos de Judá disseram aos irmãos da tribo de Simeão: venham conosco a herança que nos caiu por sorteio e lutaremos contra os cananeus. Depois também nós iremos com vocês a herança que lhes caiu por sorteio. E os filhos de Simeão foram com eles. E os filhos de Judá atacaram, e o Senhor lhes entregou nas mãos os cananeus e os fariseus, e em Bezeque mataram 10.000 homens. Em Bezeque encontraram Adoni-Bezeque, e lutaram contra ele, e derrotaram os cananeus e os fariseus. Adoni-Bezeque fugiu, mas eles os perseguiram, e prendendo-o, lhe cortaram os polegares das mãos e dos pés. Então Adoni-Bezeque disse: 70 reis, a quem haviam sido cortados os polegares das mãos e dos pés, apanhavam migalhas debaixo da minha mesa, assim como eu fiz, assim Deus me retribuiu, e o levaram a Jerusalém, onde morreu. Eu gostaria, irmãos, de começar a encerrar esta mensagem com o texto de 1 Coríntios, capítulo 15, e versículo 57, que diz: mas graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. E eu gostaria que você se lembrasse de 3 coisas sobre Satanás. A primeira é que Satanás é um fato definido. Satanás não é um personagem da mitologia. Satanás não é uma força negativa. Satanás não é apenas uma influência. Ele é uma pessoa real. Ele tem vida, inteligência, vontade e sentimento. Então, essa é a primeira coisa. Satanás é um fato definido. A segunda coisa que eu quero que você se lembre por toda a sua vida é que Satanás é uma força destrutiva. Ele está no mundo. O objetivo dele é derrotar você. Ele quer destruir o cristianismo, destruir a igreja, destruir a família, destruir cada pessoa. E quando ele se apodera de alguém, enquanto a pessoa não coloca 2 metros de língua para fora, ele não deixa de apertar o pescoço dessa pessoa. Terceiro, isso é muito importante. Satanás é um inimigo derrotado. Desde o Éden, Deus disse que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Agora você pergunta: como é que eu posso ganhar a minha vitória? 1 João capítulo 5, versículo 4 diz: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé.
1 Coríntios capítulo 15, versículo 57, diz: contudo, graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 37 diz: contudo, em todas as coisas somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 14 diz: contudo, graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo, e por nosso intermédio exala em toda parte o bom perfume do seu conhecimento. Hebreus capítulo 2, versículo 14 diz: portanto, visto que os filhos compartilham de carne e sangue, ele também participou dessa mesma condição humana, para que pela morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Em Cristo a vitória. Em Cristo você tem a vitória completa. Você tem que parar de ficar tremendo de medo. Você tem que parar de ficar entrando nessas neuroses loucas da vida. Porque em Cristo há vitória. O nome de Jesus tem poder. O nome de Jesus não é uma fórmula mágica, mas o nome de Jesus é poderoso, e está escrito que diante do nome de Jesus, todos os joelhos se dobram. Aleluia. Agora, fora de Jesus, não há vitória. Agora o crente também, ele não tem desculpa para ser vencido por Satanás. Eu resumo esta mensagem dizendo: em primeiro lugar, conquiste a sua vitória sobre o pecado. Em segundo lugar, conquiste a sua vitória sobre Satanás. Em terceiro lugar, conquiste a vitória sobre você mesmo. E em quarto lugar, conquiste a vitória sobre a derrota. Judá conquistou a vitória. E a sua vingança foi cortar os dedos polegares dos pés e das mãos de Adoni-Bezeque. Da mesma forma como ele fez com aqueles 70 reis, Judá fez com ele e fez mais. Levou ele para Jerusalém e lá ele foi morto. Deus quer que nós ganhemos a vitória. E além de ganhar a vitória, Deus quer que nós sejamos vingadores. E como é que nós vamos ser vingadores? Nós vamos ser vingadores deixando que o fruto do Espírito seja uma realidade no nosso comportamento, nas nossas palavras, nas nossas ações, nas nossas reações. Queridos irmãos, a vingança pertence ao Senhor. Nós vamos vingar Satanás produzindo o fruto do Espírito. Agora, o nosso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores, Ele já julgou o príncipe deste mundo. Aleluia. Talvez o inimigo pode até pensar que ele está se dando bem com as coisas que estão acontecendo, mas a hora dele está se aproximando. E brevemente a igreja com Jesus esmagará Satanás debaixo dos pés do corpo de Cristo. Glória a Deus! Esse dia está chegando, e não será um pagamento ou uma vingança em prestações, ou em doses homeopáticas, ou apenas cortando 4 dedos. A Bíblia fala em esmagamento. Agora, queridos irmãos, muita gente no meio do povo de Deus está vivendo
em escravidão, ainda em culpa, ainda com vergonha, estão vivendo como mendigos, quando nós somos os filhos da aliança. Satanás não tem poder sobre os filhos da aliança. Satanás não pode oprimir os filhos da aliança. Satanás não pode escravizar os filhos da aliança. E qual é o meu direito? Meu direito é assentar-se à mesa do banquete. E na mesa do banquete, você não será visto pelo que você foi, pelo que você era. Na mesa do banquete, você será visto pelo que você é. Aleluia. Na mesa do banquete, como disse aqui o hino, o Senhor estará olhando diretamente para o coração, e não para o exterior. E nesta noite nós estamos assentados nesta mesa, já de antemão, que é a mesa do banquete. E Deus está olhando diretamente para o seu coração. E quando você toma o seu lugar a essa mesa, você governa e você reina. Eu quero que você feche os seus olhos, porque Adoni-Bezeque já foi derrotado em sua vida. Nós cremos, Senhor, verdadeiramente na tua palavra, histórica, literal, atual. Nós cremos, Senhor, que a tua palavra continua sendo palavra viva, palavra eficaz, mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e que ela é capaz, Senhor, de discernir, de separar as intenções do coração, da alma, do espírito. Cremos que a tua palavra é capaz de penetrar nos lugares mais recônditos do nosso ser, como a divisão da alma e do espírito. E onde a tua palavra entra, a cura acontece, a saúde brota. Onde a tua palavra entra, a ressurreição, aleluia, ao cheiro das águas, ainda aquilo que estava morto, viverá, e dará brotos, e florescerá, e dará frutos. Nesta noite a tua palavra tem sido pregada, com poder de restauração, com poder de vida, com poder de ressurreição. Então, em nome de Jesus Cristo, receba um novo ânimo para a sua vida espiritual. O Espírito de Deus entra em você e te dá saúde. O Espírito de Deus entra em você e te coloca de pé. Porque Deus nessa noite diz: não tenha medo. Não tenha medo. Você não está sozinho. Você não está sozinha. Eu te ajudo. Eu te esforço. Eu te levanto com a minha mão direita. Não tenha medo. Jesus te ajuda. Jesus te levanta. Ele salva você. Ele salva a tua casa. Ele muda a história da sua vida. Ele muda a história da sua família. O inimigo já está derrotado. Foi derrotado no Calvário. Ao longo desses 2000 anos, a igreja tem marchado vitoriosamente. Oh, aleluia! E nesta noite, uma vez mais, nós levantamos esta bandeira ensanguentada. Oh, aleluia! Nós levantamos este evangelho. Evangelho de poder. Evangelho de restauração. Evangelho de vida. Receba vida
Em nome de Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo, vamos aplaudir ao Senhor. Oh, aleluia.